Diz assim o texto sagrado: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome e a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, um homem que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado pela tua santa e poderosa palavra. Obrigado porque a palavra é teu instrumento para nos guiar no caminho da retidão, para fazer com que a gente possa alinhar o nosso coração ao teu, alinhar a nossa vida à tua. E que o texto sagrado, inspirado pelo Senhor, nos leve às mudanças necessárias, aos posicionamentos necessários. Que o texto bíblico, a tua palavra, nos encoraje, nos exorte e nos console. Nós oramos assim em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém, amém e amém.
Irmãos, que coisa linda que Deus vem fazendo na igreja chamada primitiva até aqui. No capítulo 1, nós temos as palavras finais e despedidas de Jesus, quando ele diz que eles deveriam aguardar em Jerusalém, porque o Espírito Santo seria derramado sobre eles, o que Jesus mesmo havia predito já em João capítulo 16, agora ele reafirma em Atos capítulo 1, o que o profeta Joel havia dito no capítulo 2 do seu livro, de que o Espírito Santo seria derramado plenamente sobre toda a carne. E Jesus está dizendo que esse poder seria derramado sobre eles quando viesse o Espírito Santo, e esse poder os levaria a serem testemunhas de Jesus. E aí quando vai para o capítulo de número 2, nós vemos mais ou menos umas 120 pessoas reunidas, e eles estão orando, até que o Espírito Santo desce sobre eles. E aí a profecia de Joel se cumpre. Aquilo que Jesus havia dito em João capítulo 16 se cumpre. Aquilo que Jesus havia dito em Atos capítulo 1 se cumpre. E poderosamente, agora cheio do Espírito Santo, Pedro, não mais aquele covardão, não aquele homem que havia negado Jesus 3 vezes, que havia cortado a orelha de um soldado do templo de modo covarde, não ele que havia corrido e deixado Jesus sozinho para ser crucificado. Esse Pedro, ele se coloca em pé e prega a palavra de modo ousado, e o que acontece é uma obra poderosa do Espírito Santo, onde 3.000 pessoas, do dia para a noite, se convertem. É uma igreja de 120 pessoas, que no dia seguinte tinha mais de 3.000 pessoas. E a cidade está agitada. O evangelho não pode ser contido. A igreja estava crescendo, Pedro estava pregando, as pessoas estavam se convertendo e sendo batizadas. E aí nós vemos um vislumbre de como era a dinâmica dessa igreja chamada primitiva. Já no capítulo de número 3, Pedro e João estão andando por Jerusalém, e eles passam em frente à porta chamada Formosa, e ali todos os dias era colocado um coxo, um deficiente, alguém que não podia andar, e ele era colocado todos os dias ali para pegar esmolas, para ser sustentado. Mas aquele dia, aquela porta que era formosa, deu lugar a uma outra porta que é formosa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo que no Evangelho de João diz que Ele era a porta, que aqueles que entrassem por essa porta encontrariam pastagem. E Pedro e João, olhando firmemente para aquele coxo, dizem: olha, nós não temos esmola para você, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. E aquele homem levantou. E Pedro, aproveitando esse milagre, o que ele faz? Prega o Evangelho. E diz que nessa pregação de Pedro, mais 3.000 pessoas foram acrescidas à igreja. Em poucos dias, aquilo que eles julgavam ser o fim do cristianismo, do movimento do carpinteiro Jesus, estava impossível de ser controlado. Já uma porcentagem significativa de Jerusalém havia se convertido. Aqueles que outrora gritavam Barrabás, agora estão gritando Jesus Cristo.
e a cidade está agitada. Agora, no capítulo 3, você pode ler na sua casa. É tão interessante as coisas que Pedro estava pregando. Era uma mensagem duríssima. No verso 15 do capítulo 3, Pedro está dizendo que Jesus, Ele não é alguém que tem uma boa proposta. Jesus é alguém e o único que ressuscitou e continua vivo. Jesus é o homem que venceu a morte. E aí Pedro na pregação diz que o único caminho possível para esses homens e para essas mulheres é o arrependimento e a conversão a Jesus Cristo. Vamos combinar, gente? A mensagem do Evangelho, ela é dura, porque ela sempre começa com uma negação da capacidade humana. A mensagem do Evangelho é dura, porque ela sempre começa não colocando o homem no pedestal, mas colocando o homem como culpado e de joelhos diante daquele único capaz de salvar alguém. E numa humanidade orgulhosa, vaidosa, quem é, ou quem são os loucos que querem reconhecer que são a si mesmos pecadores ou culpados de um crime terrível? Como que uma pregação como essa pode prosperar de alguma maneira? Como alguém pode apostar que uma pregação que diz que você é pecador, que você vai para o inferno se não se converter a Jesus, pode prosperar? Mas aí no verso 26 do capítulo 3, Pedro ele diz que eles devem abandonar as suas maldades. É ofensivo para o homem moderno você chegar e falar assim, viu, abandone as suas maldades. Mas eu não tenho maldade, eu tenho ponto de vista diferente. Eu tenho uma outra maneira de ver as coisas. Que ofensivo você falar que eu tenho que abandonar as minhas maldades. E ainda Pedro aqui no verso 17 do capítulo 3, ele dá um desconto. Ele fala assim, olha, Deus sabe que vocês fizeram isso na ignorância de vocês, que vocês rejeitaram Jesus, que vocês mataram Ele. Mas Pedro agora ele dá um ultimato. Um ultimato. E sem dúvida alguma essas são palavras que incomodam. E é justamente nesse contexto que Pedro e João são levados diante do Sinédrio para explicar e serem coagidos, ameaçados pelas lideranças judaicas. Então o primeiro ponto que eu gostaria que nós notássemos no texto é que o nome de Jesus Cristo causa incômodo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. O nome de Jesus causa incômodo, e é isso que nós vamos ver do verso 1 até o verso de número 6 do capítulo de número 4. Se você puder olhar aí o texto, nós vamos perceber que enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Nós vamos ver no verso 6 que também estavam juntos o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Quando nós pregamos o Evangelho, meus irmãos, muitos creem, muitos amam a mensagem e vão descobrir que o Evangelho é uma pérola de grande valor. Mas quando nós pregamos o Evangelho também, muitos odeiam. Muitos acham ofensivo, muitos rejeitam. Porque antes esse povo achava que matando Jesus resolveria o problema, a situação, mas agora é uma multidão incontrolada. E aqui se juntam os poderosos, você tem aqui a religião, você tem a política e você tem a polícia. Todos eles estão juntos para poder pôr um ponto final numa coisa que está incomodando muito eles.
Você tem aqui, nesse texto, os sacerdotes, que eram aqueles que serviam e ministravam no templo diretamente. Você tinha aqui o capitão do templo, que era uma guarda especial, não a romana, mas a mesma guarda que foi lá e prendeu Jesus, no jardim do Getsêmani. Você tem aqui os saduceus, que era um grupo pequeno, mas de grande influência, porque eles tinham muito dinheiro. Diferente dos fariseus, que era um partido religioso maior e muito mais popular, os saduceus eles tinham muito mais influência, porque eles tinham dinheiro. Então você vê gente do templo, você vê a polícia, você vê gente do dinheiro reunidas ali para pegar Jesus, os apóstolos. E você tem ali também o sumo sacerdote, Anás, Caifás, que se você voltar para os evangelhos, eles estão lá, citados na condenação de Jesus Cristo. Esses poderosos, eles se juntam, e eles estão incomodados com o quê? Do bem ser feito a um homem? Eles não estão incomodados com o fato de um homem que tinha um problema físico agora estar andando. Eles não estão preocupados de ter sido feito um bem a um homem que padecia terrivelmente durante anos. Eles estão incomodados porque essa gente, chamados do caminho, eles estão dizendo que há um homem que ressuscitou. E eles estão ensinando agora no nome desse homem. Eles estão dizendo que quem curou aquele homem que estava no templo já há muitos anos, havia sido esse tal de Jesus Cristo. Então esses homens, eles não estão interessados em ficar apenas com o milagre da cura. Eles estão falando desse Jesus cada vez mais e mais vezes. É isso que incomoda eles. É isso que faz com que eles estejam ressentidos. O verso de número 2, se você leu atentamente, vai dizer que eles estavam ressentidos porque eles estavam pregando o nome de Jesus. O problema não era o bem que estava sendo feito. O problema era no nome de quem isso estava sendo feito e no nome de quem o bem era conduzido. Agora, note uma coisa, meu irmão, para a gente entender. Isso é muito sério. Porque muitas vezes, como igreja, nós estamos acovardados. Enquanto nós, como igreja, andarmos pela cidade distribuindo sopa, distribuindo cestas básicas, dando remédio, cuidando dos que precisam, aliviando o sofrimento do mundo, pode ter certeza, nós seremos bem recebidos, nós seremos amados, nós seremos queridos. E com isso eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer essas coisas. Mas essas coisas, quando a igreja faz, não incomoda ninguém. Olha que lindo aquele cristão indo servir de voluntário no abrigo, distribuindo sopa, cesta básica, pagando conta dos outros. Mas se a gente insistir na história do evangelho, nós não seremos queridos, nós não seremos amados. Se nós fizermos tudo isso, mas insistirmos na história do evangelho, criaremos resistência. E isso é uma coisa que, como igreja, nós precisamos nos atentar. Nós precisamos fazer sim, mas nunca tirar o evangelho. Nunca podemos adulterar o propósito e a mensagem pela qual fazemos essas coisas. Porque muitos crentes hoje, infelizmente, são vistos como agentes de filantropia e nada mais. Mas e o evangelho poderoso? É porque nós não queremos ser rejeitados, nós não queremos ser mal vistos pelos outros,
Nós queremos ser amados, queridos, ainda que nós suprimemos a palavra. Irmãos, se ficarmos só na justiça social, nos belos atos de amor, no alto sacrifício, nós seremos amados. Mas se nós insistirmos na mensagem do Evangelho, alguns crerão, mas outros nos odiarão. Nos odiarão. E o mais interessante ainda é saber que o Evangelho divide. O Evangelho, ele necessariamente, ele divide. Porque a mensagem da cruz, ela é extremamente ofensiva para o homem moderno. O Evangelho incomoda o mundo descrente. O próprio Jesus, em Mateus capítulo de número 12, verso 30, ele diz: quem não é comigo, é contra mim. Quem não junta, espalha. O próprio Jesus também diz em Mateus capítulo de número 10: eu vim trazer divisão. Eu vim fazer com que o pai fique contra o seu filho. Jesus é contra a família? Não. Mas é que quando o Evangelho está em xeque, nós somos testemunhas a favor do Evangelho e não contra o Evangelho. Se ficar do lado do Evangelho genuíno de Jesus Cristo nos custe qualquer outra coisa, é do lado dele que a gente tem que ficar. E isso divide. Se você resolver amanhã, segunda-feira, ser crente no seu trabalho, verdadeiro, não estou dizendo que você não é, mas se você experimentar, fala assim: eu vou dar testemunho cada vez mais. O que você acha que lhe espera? Honestamente. E quando eu digo dar testemunho, não é que você vai no seu trabalho, vai ficar lendo a Bíblia lá o dia inteiro, enquanto você tem que trabalhar. Aí você não está sendo crente, você está sendo um mau funcionário. Não é isso. Mas quando o Evangelho é colocado na berlinda, de que lado nós vamos ficar? Então o nome de Jesus incomoda. O que incomoda no mundo não é o que você faz. O que incomoda no mundo, inclusive, não é nem você vir à igreja, mas é se você começar a colocar o nome de Jesus e fazer o que faz em nome de Jesus. Porque Pedro, logo depois que ele faz um bem, ele prega sobre Jesus. E ele prega sobre arrependimento. Ele prega sobre confissão de pecado. Mas o segundo ponto, meus irmãos, é que o incômodo naturalmente leva à perseguição. E eles precisam fazer algo contra a igreja. A gente vai ver isso do verso de número 7 até o verso de número 12. Olha a pregação de Pedro mais uma vez. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo. Somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Como foi o modo? Em nome de Jesus. O problema não é ele ser curado, mas em nome de Jesus. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, talvez o chá de prisão vai amansar os caras. Eles vão ficar espertos e ver que estão mexendo com gente poderosa. E Pedro aqui, ele piora do ponto de vista humano a situação. Ele põe o dedo e diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Vocês podem ter crucificado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome, é que esse está curado na presença de vocês. Vocês querem que eu não fale, mas eu vou reforçar. E digo mais: vocês mataram, Deus ressuscitou, e é no nome dele que ele está curado. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Pedro vai lá para os profetas, para o Antigo Testamento,
Ele está lidando com sacerdote, com escriba, gente que conhece a lei. Mas ele veio a ser pedra angular, fundamental, inabalável. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Verso 12: não há salvação em nenhum outro. Olha que exclusivista. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. O que aqueles que estão no poder estão achando é que vão colocar um ponto final nessa história. Vamos prendê-los, vamos ameaçá-los, e eles fazem isso porque eles já fizeram isso em várias ocasiões, para tentar minar outros movimentos. Esse é só mais um. Vamos fazer a mesma fórmula, vamos empregar o mesmo método, e eles querem dar um ponto final. E eles querem dar um ponto final porque o Evangelho é uma ameaça, e o Evangelho sempre será uma ameaça ao status quo, aquilo que vigora no mundo. O Evangelho faz com que a autoridade deles pareça irrelevante. Eles tremiam na base por conta desse povo. Lembra de João, capítulo de número 9, quando Jesus cura o cego? Lembra que até os pais do cego de nascença se esquivaram porque temiam as autoridades religiosas? Então era uma autoridade que sim, botava pressão, coagia, mas agora o Evangelho de Jesus Cristo e esses homens fazem com que o poder desses poderosos se torne irrelevante. Pense nisso. Porque se eles admitirem, o Evangelho é verdadeiro, e Jesus é quem dizia ser, então nós matamos o autor da vida, e isso é um crime terrível contra Deus. Obviamente que eles não reconheceriam. E aí na cabeça deles, eles estão dizendo, eles são leigos, sem instrução, vamos dar uma prensa neles, vamos colocá-los na cela durante a noite, e eles vão mudar de ideia. E eles estão presos por quê? Porque eles dirigiram embriagado na noite anterior? Porque eles não pagaram pensão alimentícia? Eles estão presos porque eles agrediram as mulheres, e as mulheres da igreja fizeram uma denúncia de que os homens convertidos ao cristianismo estavam batendo nessas mulheres. Eles estão presos porque eles estão sendo acusados de racismo? Não. Eles estão presos simplesmente porque estão falando de Jesus. É por isso que eles estão presos. Irmãos, a igreja ela sempre enfrentará uma perseguição injusta. E apesar de termos uma condição maravilhosa aqui em Bauru, no Brasil, a estimativa é de que 3 a cada 7 cristãos no mundo já passam perseguição. Terríveis. E são perseguições injustas. Simplesmente porque têm falado de Jesus. Eles não tinham nada que acusá-los legalmente. O verso 21 do texto que nós lemos vai dizer isso. Depois de ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus por aquilo que havia acontecido. A nossa perseguição é simplesmente porque nós falamos de Jesus. E o que ofende tanto é justamente isso que nós lemos, o que Pedro está pregando. E o que ofendia ontem, ofende hoje também, e causa também rejeição. Olha o que Pedro está dizendo: não há salvação em mais ninguém. O que Pedro está dizendo é: não há outro caminho.
Isso é ofensivo, isso é antiecumênico, isso é terrível, é exclusivista. O que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, é que o evangelho verdadeiro implica que espiritismo, budismo, taoísmo, todas as outras religiões e tantos outros caminhos são caminhos errados. E falar isso hoje é intolerante. Afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Como já disse certo filósofo, que Deus é como um elefante grande e nós pequenos, cada um pega numa parte dele e segue a sua vida. Um chama de perna, o outro chama de cauda, outro chama de tromba, mas é o mesmo Deus. O que Pedro está dizendo é não. Não. Mas não faz bem falar sobre isso, pastor. Está na internet, qualquer pessoa pode ver. Soa como algo intolerante. Nós somos o povo da tolerância. Como Pedro e João destoavam do nosso tempo. É tão pesado, pastor, por que falar sobre culpa, sobre pecado num domingo logo pela manhã, nem tomamos café direito. Vamos falar de vitória, vamos falar das bênçãos que Deus pode nos dar, que todo mundo que vir vai receber. E Pedro está dizendo, não, se arrependa. Falar do evangelho implica nisso. Nós não podemos comprometer, meus irmãos, a mensagem do evangelho. Para muitos, vendo essa fala de Pedro, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, pode soar arrogante, mas é verdade. Não há outro caminho. A bondade não vai salvar ninguém. A filantropia não vai salvar ninguém. Ser um marido exemplar, uma esposa exemplar, um filho exemplar, um funcionário exemplar, não vai salvar ninguém. A única coisa é se nós nos arrependermos diante de Jesus Cristo e reconhecermos Ele como nosso Senhor e Salvador. Jesus, Ele deixa isso muito claro. A mensagem do Evangelho é exclusiva. Lá em João capítulo de número 14, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não fala ali, olha, um dos caminhos pelos quais nós podemos chegar ao Pai é por mim, mas existem tantos outros. Procure na sua cultura, procure no seu tempo, procure na sua sociedade qual é o caminho que aponta para Deus. A mensagem exclusivista do Evangelho é atemporal. Foi para aquela época, é para a nossa geração e será para aqueles que estarão aqui depois de nós, enquanto nosso Senhor Jesus não voltar. E é uma mensagem que mostra que o homem, ele não é suficiente. A não ser que haja Jesus na história, ninguém pode ter esperança em si mesmo. Agora pensa, meus irmãos, se você insistir nessa história, provavelmente você será perseguido. Eles foram no Coliseu, nas arenas. Eu e você, talvez com piadinhas e sarcasmos no dia a dia de trabalho, com um tipo de rejeição. Fulano vai lá no churrasco, por que chamar ele? Ele fala muito de Jesus. Já viu que fanático que ele é? Em vez de ele fazer só o bem, fica falando desse Jesus. Irmãos, e se o governo adotar medidas sérias para restringir a pregação da palavra?
E o conselho da igreja aqui, da primeira IPI, se reúne e fala assim: olha, o governo sancionou aí leis para que a gente tenha cuidado com o que prega, e nós vamos andar de acordo com o que o governo está dizendo, para a gente manter. Você vai ficar aqui ou vai sair daqui? Ou você vai se levantar contra? Nós temos que nos levantar contra. Se eu chego aqui e falo: irmãos, vamos parar de falar do evangelho, né? Está muito pesado. A gente vai falar só de paz e amor. Falar: pastor, seja homem, procure o conselho e fale, pregue o evangelho, ainda que isso nos custe. E se o evangelho custar os teus bens? Se o evangelho custar o seu emprego, te levar para a prisão, fazer com que os seus filhos sejam queimados, que sua casa seja destruída? Eu não estou dizendo de coisa nova, meus irmãos, estou dizendo de coisas que os irmãos nossos passaram e passam em muitos lugares do mundo. Nós vamos nos calar ou vamos responder? Julguem vocês o que importa, de obedecermos a Deus ou a vós outros. E o terceiro ponto, meus irmãos, caminhando para o final, nós não podemos deixar de falar do que sabemos. Isso é o que Pedro diz claramente. Quando eles querem calar esse povo: não falem, calem a boca, parem de falar de Jesus. Façam bem, mas parem de falar de Jesus. É interessante, meus irmãos, que Pedro ele foi colocado na cadeia porque estava pregando. Quando ele é solto, ele volta e faz a mesma coisa que havia o colocado na cadeia. Ele continua pregando, e ele não vai parar. Podem açoitá-lo, prendê-lo, ele não vai parar. O próprio Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 3, verso de número 15, ele diz: esteja pronto e preparado para responder a qualquer um que perguntar a razão da vossa esperança. Pedro não vai parar de pregar, nenhum deles vai parar de pregar. E esse povo, eles estavam preparados, eles sabiam que ia acontecer. Em Mateus capítulo 5, ao final das bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados sois vós, se perseguirem vocês em meu nome. Jesus está dizendo: vão perseguir vocês em meu nome. Mateus capítulo 10, capítulo 24, Lucas capítulo 21, João capítulo 15, 16, são textos que você pode ler na sua casa, que Jesus claramente diz aos seus discípulos: vocês serão perseguidos. Vocês serão perseguidos. Eles sabiam que iria acontecer. Mas algo interessante que o texto diz: eles reconheceram que esses homens haviam andado com Jesus, estavam com Jesus. Quando vem a perseguição, eles são conhecidos por terem andado com Jesus, saberem o que fazer, eles conhecem as Escrituras. E o que o texto está dizendo é que a maneira como nós suportamos as perseguições do dia a dia é andando com Jesus. Porque quando nós sabemos aquilo que vemos e ouvimos, nós não podemos deixar de falar. Pedro diz: como é que nós vamos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido? Eu quero concluir, meus irmãos, fazendo essa pergunta para nós como igreja. Você tem andado com Jesus? Você tem estado com Ele? Você tem aproveitado as oportunidades que lhe são oferecidas para preparar para o dia mau? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem gastado tempo em oração? Você tem estado com seus irmãos nos cultos, ou tem vindo na igreja uma vez por mês, só no culto da ceia?
Você tem andado com Jesus, aproveitado as oportunidades que lhe são oferecidas ou não? Você acha que para viver essa vida mediana com Deus, você vai aguentar no dia mau? Você vai aguentar quando a perseguição vier? O que faz a gente crer que não estando com Jesus vai fazer a gente ficar firme quando a perseguição vier? Porque a oposição contra a igreja, irmão, se nós falarmos de Jesus, ela cresce. Se eu e você como crentes, nós começarmos a falar de Jesus, aguarde que a oposição vem. Você não vai ser mais tão querido ou querida como é. E eles vêm com tudo sobre aquelas pessoas. E sabe por que eles vão com tudo para cima dos apóstolos? Eles vão com as autoridades, com todo o poderio daquela época. Eles vão com tudo porque eles não podem roubar a alma deles. Eles não podem tirar a salvação e tirá-los de Cristo. Irmãos, assim é com a gente. Diabo, mentor desse mundo mau, ele vem com tudo contra a igreja e vai vir com tudo contra você, porque ele sabe que ele pode te causar ansiedade, ele pode causar preocupação, ele pode fazer você ficar preocupado, ele pode jogar você na cadeia. A única coisa que ele não pode é tirar você das mãos de Cristo. A perseguição pode fazer tudo, pode inclusive matar você, mas o que ela não pode fazer é arrancar a sua alma das mãos do Senhor. E eles sabem disso. Eles podem tocar na nossa mente, no nosso coração, nos deixarmos preocupados, mas não podem tirar aquilo que nós temos, que é Jesus Cristo em nossa vida. Eles podem nos matar, mas o edifício construído na pedra que se tornou fundamental nunca cairá. E nós vamos participar da ceia, meus irmãos. E a ceia é esse post-it. A ceia é esse lembrete que a igreja de Cristo permanece e que ela não pode ser vencida. A ceia, quando eu e você estivermos participando, lembre-se de Pedro e João, que não deixaram de pregar, mesmo ameaçados. Pense em tantos outros homens e mulheres, adolescentes, crianças, que pregaram o evangelho em condições desfavoráveis. E nós estamos participando da mesa do Senhor, porque nada, nenhuma perseguição conseguiu vencer o evangelho. E se nós mantivermos a palavra do Senhor em nossos corações, ainda que perseguidos, esse evangelho continuará firme, para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.